Bom, a gente vai seguir falando agora sobre o caso do Banco Master. A CPMI do INSS continua tentando ouvir o depoimento do Daniel Vorcaro, né? E o novo relator, o ministro André Mendonça, também se reuniu hoje com a Polícia Federal para tratar desse caso. A Larissa Lopes atualiza para a gente. Oi, Larissa, boa noite de novo. Oi, Carol, boa noite para você, para todos. Pois é, o ministro André Mendonça, do STF, se reúne hoje com delegados da Polícia Federal para fazer um balanço até aqui das investigações do caso Master, das provas colhidas e também está previsto um debate a respeito dos próximos passos desse inquérito que apura o Banco Master, né, esse banco de Daniel Vorcaro que foi liquidado. O segundo encontro de Mendonça com delegados da Polícia Federal desde que o ministro assumiu a relatoria desse caso no Supremo, no lugar de Dias Toffoli. Esse encontro foi solicitado pelo ministro, o segundo encontro, inclusive, e a informação é que foram chamados delegados da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, que é a parte responsável pela apuração dentro da Polícia Federal. A gente lembra que na semana passada Mendonça determinou o sigilo e que os delegados não repassem as informações à cúpula da PF, o que gerou um mal-estar ali na Polícia Federal, já que nem o próprio delegado-geral, Andrei Rodrigues, pode então ter acesso, apesar dele chefiar a instituição. E enquanto isso, Carol, no Congresso a PF já recolheu material sigiloso na Advocacia do Senado para devolver a CPMI do INSS, porque a princípio, então, a comissão teve acesso, mas depois, então, foi retirado por Dias Toffoli. Agora, então, teve uma nova decisão, né, de André Mendonça para que esse material retorne ao colegiado e na própria sexta-feira os agentes da PF foram até a Advocacia do Senado para recolher esse material. A informação é que são dezenas de terabytes, então material bem pesado, e hoje em coletiva o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, afirmou que, apesar disso, não teve ainda acesso a essa documentação. A Polícia Federal já recebeu, a advocacia entregou na semana passada, fez toda a devolução dos arquivos, agora nós aguardamos. Eu espero que muito breve essa documentação já esteja em nosso poder para que a gente possa analisar o mais rapidamente possível. Bom, essa documentação, Carol, só para explicar, ao contrário das outras ali, que vão para o sistema e que ficam ali na página da própria CPMI para que possa ser acessada, né, por qualquer pessoa, jornalistas e assessores também, essa documentação sigilosa fica na sala cofre e não pode ter uma cópia. Então, a análise deverá ser feita nessa sala. Então, é algo que se pega, então, ali com a Advocacia do Senado para levar para essa sala cofre, o que até justifica, então, não enviar, talvez ali por um pendrive ou um Google Drive por aí. Mas, então, essa documentação já foi recolhida e, logo, nos próximos dias, os parlamentares devem ter acesso. Carol. Obrigada, Larissa. A gente deve ter bastante novidade nos próximos dias, né, com a chegada dessa documentação, de todas as informações ao Congresso. E são muitas frentes. A gente não tem a CPI do Master, mas tem a CPI do INSS, tentando ouvir o Vorcaro, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse que vai tentar recorrer, inclusive, ao Supremo para mudar aquela decisão que desobrigou o Daniel Vorcaro a comparecer, né? Ele tinha sido só convidado. A CAI está tentando ouvir o depoimento do Vorcaro também, até a CPI do crime organizado. Então, são muitas frentes tentando investigar esse caso indiretamente, né, Vera? E vão conseguir, né? Porque já obtiveram acesso à documentação ou autorização para fazê-lo. Então, tem a comissão especial criada na Comissão de Assuntos Econômicos e tem a CPMI do Master, que vai receber o acesso a essas quebras de sigilo, e isso está atemorizando, de alguma maneira, a classe política, porque é muita gente, quando um assunto chega numa CPMI, possibilidade de você rastrear os vazamentos para a imprensa se torna bem menor, porque são muitas as pessoas que passam a ter acesso a esse material, e isso está deixando muito político de cabelo em pé, porque são sabidas as relações ali bastante próximas do Daniel Vorcaro com um largo espectro de políticos, da esquerda à direita, passando ali largamente pelo centrão.
Então, esse material é considerado bastante explosivo, com possibilidade de atingir, inclusive, figuras ali proeminentes do Senado e da Câmara, além de ter a possibilidade de corroborar ali a proximidade do Vocário também com integrantes do próprio Supremo, né? Isso na CPMI do INSS, né? CPMI do INSS. Porque a CPI do Banco Master há uma resistência para que ela seja instalada, até por isso, né? Os parlamentares estão buscando outros caminhos e isso deve entrar em algum tipo de negociação, né, Vera? Eu acho que eles vão tentar dizer que agora que a CPMI do INSS já está com acesso a essa documentação, é desnecessário criar uma outra CPI. Também tem toda aquela alegação que persiste de que, olha, tem fila, existe uma fila para a criação de novas CPIs, teria que primeiro passar por essas que já estão na fila. Então, não vejo muito crescer a ideia de uma CPI específica do Master. Mas na CPMI do INSS, se eu falei do Master, eu nem reparei, mas se eu cometi isso, foi um ato falho, na CPMI, lógico, do INSS, é que esse possível vazamento pode acontecer e a gente pode começar a ver muita novidade, ter acesso a muita coisa quando esse material começar a circular por lá. Agora você veja que tudo são vasos comunicantes, né? Porque já tem uma apuração aqui da Folha de São Paulo de que a cúpula do Congresso sinalizou que pode marcar agora no início de março, finalmente, a sessão para análise do veto, aquele projeto PL da dosimetria, desde que não haja pressão para a instalação de uma CPI sobre o Banco Master. Então, tudo é efeito borboleta, né? Vasos comunicantes. Só segura aí esse negócio de Banco Master e, em troca, a gente entrega aqui a derrubada do veto do PL da dosimetria. Sendo que isso daí vai cair mesmo, eu acho, esse veto, né? Aquela coisa daquela negociação com a mão do gato, né? Você faz uma coisa que já está prevista para acontecer e tenta negociar uma outra. Na verdade, ninguém tem muito interesse nessa CPI. E do centrão para a direita, todo mundo tem interesse em derrubar esse veto. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecer sem tanto essa condicionante. Eu vi essas reportagens fazendo o link entre as duas coisas. Eu acho que deve estar tendo conversas nesse sentido, mas eu acho que a derrubada do veto vai acontecer independentemente dessa outra negociação que tende a caminhar para não haver uma CPI. Eu sempre falei isso, mesmo quando estava todo mundo ali batendo no peito, falando, a gente quer CPI, a gente quer CPI. Sempre falei aqui para os nossos ouvintes que, na verdade, nos bastidores o negócio não era bem assim. O que eles não contavam é que a outra CPMI já instaurada fosse pelas beiradas conseguindo chegar perto dessa investigação. E isso é uma coisa um ponto fora da curva que pode causar embaraço, sim, para uma série de autoridades.